Sabe-se que num paralelepípedo esse A está sobrando. Então, sabe-se que num paralelepípedo, o que é um paralelepípedo? É uma caixa retangular de base quadrada. A aresta da base cresce a uma taxa de 3 metros por segundo. E a altura dessa caixa diminui a taxa de 6 metros por segundo. Então, a altura diminui e a aresta da base cresce. Quando a aresta da base mede 5 metros e a altura mede 6, a pergunta é: o volume desse paralelepípedo cresce ou decresce? E qual a taxa que isso está acontecendo? Então, a gente lê o problema. O problema fala de uma caixa retangular, como se fosse uma caixa de sapato, né? Assim, uma caixa. Só que essa caixa, ela não está parada. Não é uma caixa que está feita ali. Se ela está feita e parada, não tem nada mudando nela. Não está crescendo, não está nada. Agora, essa aqui é uma caixa que tanto a base quanto a altura estão variando. Como assim? É porque é como se fosse um filme que está acontecendo aqui, né? Está acontecendo um, imagina que tem uma prensa, né? Isso não tem muito a ver com administração, claro, mas imagina uma prensa, né? Que tem um bloco ali de metal que está sendo apertando. A hora que você aperta uma coisa, por exemplo, a aresta a altura diminui e a base aumenta. Você está apertando, você tá modelando. Então, isso pode estar acontecendo, certo? Então, esse tipo de problema, ele está me dizendo aqui que tanto a base quanto a altura variam e tem uma velocidade com que isso varia. Então, a gente tem que dar, primeiro, para poder extrair as informações aqui, a gente precisa de dar nome às variáveis. Então, uma coisa muito importante no problema igual a esse é que fala, por exemplo, que a base é quadrada. Então, do jeito que está sendo feito o problema, está dizendo que se aqui é B também, porque ela continua quadrada, está pressionando igualzinho dos dois lados. Certo? Então, a base é sempre quadrada. No meu desenho nem está aparecendo, né? E aí, a altura, que eu posso chamar de H ou de Y, eu poderia ter chamado X e X e H. Então, o desenho ajuda muito para a gente saber o que a gente está dizendo que é a base, o que está dizendo que é a altura. Não teria problema nenhum falar X, X e H. Ou X, X e Y. Ou tanto faz as letras. Ou A de aresta, tá? E H de altura aqui, né? Que a gente costuma usar em triângulos e tal. Então, demos nomes às variáveis. Com esses nomes, a gente vai interpretar o que significa esse 3 metros por segundo e esse 6. Então, ó, tá dizendo que a aresta da base cresce a taxa de 3 metros por segundo. Essa unidade tá me dizendo que o tanto que a base varia com o tempo, então a velocidade aqui é 3 metros por segundo. E por que é positiva? Então, eu nem preciso escrever, né? Quando a gente fala uma coisa positiva, 3 é positivo, mas eu vou colocar o mais para dizer que a gente está observando isso, a gente está prestando atenção. O que é 3 metros por segundo? Então, está aumentando 3 metros por segundo. Ela cresce a essa taxa. Ao mesmo tempo, a minha altura está diminuindo. Então, ela é menos 6 metros por segundo. Então, essas duas informações aqui que me diz que esse problema é um problema de taxa relacionada. É isso aqui, ó. O tanto que a base está variando com o tempo. Então, a derivada não nascia do ΔY sobre ΔX, aqui é a variação da base com o tempo. Então, essa notação diferencial aqui de derivada, isso aqui é a mesma coisa que a gente dissesse assim, olha, a minha função b aqui, que é a base, ela é uma função que varia com o tempo. Só que não foi dado que é t ao quadrado, não sei o quê. Não foi dada uma fórmula, só foi dada a variação dela com o tempo, olha. Foi dada a velocidade que ela varia. Então, eu não sei se aqui é t vezes não sei quanto, dividido, né? Poderia ser, por exemplo, 3t. Se fosse 3t, qual que é a derivada de 3t? 3. Está dizendo que é 3, olha lá. Poderia ser isso, né? Mas poderia ser 3t mais 7. Continua sendo a derivada 3, certo? Mas não foi dada essa fórmula. Só foi dada a informação de que
o B, a base, varia com o tempo. E aonde que está sendo dito isso? Nessa unidade, ó, metro por segundo. Então, aqui a gente anotou as informações, ó, de que a base é quadrada, de que base e altura variam. E o que que é pedido? É pedido se o volume cresce ou decresce. Então, está pedindo justamente para descobrir se o volume, com o tempo, é positivo ou negativo, esse dV/dt. Ó, quando é positivo, está crescendo. Quando é negativo, está diminuindo. Então, é menos 6 metros. Então, diminui. A cada segundo, diminui 6 metros. Então, a cada segundo, aumenta 3 metros. Certo? Então, isso aqui, ó, é positivo e negativo. A pergunta, então, é: o volume é positivo ou negativo? Aumenta ou diminui? Cresce ou decresce? E pergunta a taxa. Só que é perguntado isso em um momento específico, olha só. Isso aqui está sendo pedido justamente quando a base mede 5 metros e a altura mede 6 metros. Então, aqui eu já vou fazer um alerta com relação ao erro principal. O erro principal é algumas pessoas pegarem, usarem a fórmula. Ah, quem quer volume de alguma coisa aqui? Ah, isso aqui é um paralelepípedo, então o volume é a área da base vezes a altura. Então, uma pessoa vem corretamente e interpreta que o volume, ele é igual, ó, é como se a gente pudesse agora apagar o texto lá em cima, ficou só com a parte de desenho e interpretações numéricas. Então, a gente pega isso aqui e fala assim, olha, isso aqui é o que interessa daquela parte que está escrita em português. Essa é a parte matemática da coisa. Beleza. Agora, o volume a gente tem como escrever dependendo de base e altura. É a área da base vezes a altura. A área da base, como é um quadrado, é b ao quadrado. Qual é o erro comum que eu me referia? Eu venho aqui e substituo 5 ao quadrado vezes 6. Beleza, achei o volume nesse instante. O volume nesse instante vai valer 25 vezes 6. Ah, é um número. Beleza, isso aqui é um número tranquilo. Então é 300. Porque 300, 25 vezes 2, né? Não é isso, gente? Tá. Aí eu pergunto, qual que é a variação do volume com o tempo? Ou seja, calcula a derivada disso, ó. Calcule dV/dt. Isso não é um número? Se eu vier aqui calcular dV/dt, vou derivar um número, vai dar zero. Vai dar zero sempre. Qualquer coisa que eu venha aqui e substitua isso primeiro, isso aqui vai dar um número e a derivada dá zero. Então, vamos voltar no problema. O problema é como se tivesse uma prensa muito forte e a gente tivesse com tanto base quanto altura variando. Então, está variando, isso está variando. Aí, naquele instante, como se... Ó, vou tirar só a foto agora. Na foto, alguma coisa mexe? Não. Naquele instante, se eu perguntar qual é a variação, tirei a foto, é zero. Mas naquele instante, o que que variou o volume? Naquele segundo, se eu olhei no relógio, o volume variou quanto? Então, a última coisa que a gente faz num problema igual a esse é substituir o instante. Então, muito cuidado com esse Professora, alerta, nesse tá? volume aí não é 150, não? 150? Pode ser. Deixa eu ver aqui. 25 vezes 2, 50. 150. Exatamente. Então, esse volume é 150. Qual que é a variação desse número? Zero. Ok? Então, não tem como substituir primeiro os valores. Ok? Não substitua primeiro os valores. O que, que a gente vai fazer primeiro? Obrigada, viu, por ter corrigido. O que, que eu vou fazer primeiro? Calcular a derivada. Então, primeiro, eu tenho que usar que isso tudo está variando. Eu não posso falar assim, olha, eu vou substituir esses números, achei 50 ou 300, achei um número e vou derivar o número. Sempre vai dar zero. Eu tenho que primeiro enxergar que isso é um filme. Então, a última coisa vai ser substituir esses valores 5 e 6 aqui embaixo. Ó. Isso é o último passo do exercício. Tá? Então, primeiro, eu vou ter que derivar implicitamente em relação ao tempo. Então, o passo agora é derive em relação ao tempo essa equação. Então, eu vou escrevê-la de novo aqui, ó.
e vou falar assim, eu estou calculando a derivada disso aqui em relação ao tempo. Calcule essa derivada em relação ao tempo. Por que eu não usei linha? Porque tem 3 variáveis já aqui, ó. O volume está variando, a base está variando e a altura também, além do tempo, que é uma variável implícita. Então, tem 4 variáveis nessa equação. 3 explícitas e o tempo, que é a variável que a gente está vendo pela montagem, olha. Então, nós sabemos que tanto o volume, quanto base, quanto altura estão variando com o tempo. 2 dessas coisas foram dadas como que variam com o tempo. A base e a altura, eu tenho o valor que elas variam com o tempo. E a gente está querendo justamente essa aqui, ó. Qual é a variação do volume com o tempo? Então, o que a gente tem que ter em mente quando eu for derivar esse produto que tem do lado de cá, ó? Que tanto a base varia com o tempo, quanto a altura varia com o tempo. Então, é como se fosse uma f de t e uma g de t aqui, ó, multiplicadas. Então, a gente vai ter que usar a regra do produto, vai ter que usar a regra da cadeia. Então, esse exercício, ele envolve essa ideia de... A gente precisa saber o que é uma derivada implícita. O que é derivar sem saber exatamente que função é essa, né? Então, sabe a variação dela. Então, vamos usar a regra do produto aqui, ó. O que é usar a regra do produto? É falar, a gente vai derivar em relação ao tempo a primeira função, que é a função b ao quadrado. Vai repetir a segunda função, que é o h. Mais, vai repetir o b ao quadrado e depois a gente vai derivar o h em relação ao tempo. Então, olha só o que a gente Professora, fez. Pode falar. a gente pode usar a velinha? Eu não gosto de linha, porque como é que eu vou falar qual que é a variável que você está derivando? Olha, se eu escrever v', você vai falar se está derivando v em relação a b, a h ou ao tempo? Tá Ah, vendo que sim, tem um monte de entendi. variável? Por isso que eu estou Sim. usando, ó, estou derivando em relação ao tempo, e é isso que a gente está pedindo. Então, na taxa relacionada, é muito importante que a gente escreva o tempo como essa variável. Então, como que eu uso v'? Se eu usasse v' de t, aí poderia. Mas eu não sei como é que o v varia com o t, é uma variável que não está explícita, o tempo. O tempo é uma variável só que está no enunciado, né? Estou dizendo que o que varia com o tempo aqui. Então, eu prefiro, em taxa relacionada, é recomendado que se use notação diferencial e deixe o tempo como essa variável escondida, tá? Entendi, obrigada. Nada. Então, nesse passo aqui, ó, gente, o que a gente fez? Só derivou o pontinho, ó. O que foi? É como se fosse um linha aqui. Aí eu vou derivar a primeira função, só que ao invés de linha, eu estou usando vou derivar em relação ao tempo o b ao quadrado. Multiplicando pelo h, repetiu o h. Somei com b ao quadrado, que é a primeira função, b ao quadrado, e agora a gente está derivando h. A derivada de h, eu já posso escrever dh dt, ó, não tem nenhuma outra coisa. Agora, aqui tem uma coisa, tem uma derivada implícita aqui, que envolve um quadrado do lado de fora. Então, isso aqui, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Olha o que está misturando, então. Então, vamos prestar atenção, ó. Então, meu primeiro membro aqui é dvdt. Então, só estou repetindo, ó, é justamente quem eu estou procurando. O meu primeiro membro é dvdt. Esse passo aqui, eu vou ter que usar uma regra da cadeia. Porque eu vou ter que derivar o quadrado. Como é que deriva elevar ao quadrado? 2 elevado a 1. Aí, o que eu faço agora? Eu repito o b vezes derivo a base em relação ao tempo. Então, com essa história aqui, ó, a gente só derivou o quadrado, ó, 2 elevado a 1, repetiu o b, vezes derivou o b. Por que no h eu não precisei fazer isso? Porque o h estava sozinho, era h elevado a 1, então quem que é derivado de h? Derivado de h, já escrevi. Como se fosse uma função g de t ao quadrado, como é que a gente deriva? Deriva o quadrado elevado a 1, repete o g de t e deriva o g de t. A gente fez isso aqui, ó. Agora, se fosse o g de t sozinho, deriva o g de t, como se fosse o g' ou então dg dt. Então, por isso que aqui precisou escrever desse jeito, de escrever 2 elevado a 1, repete o b. Agora, essa parte aqui vai ser, ó, repete o h multiplicando, mais repete o b ao quadrado, dh dt. Agora, esse dh dt aqui, ó, agora a gente tem esses dados numéricos. Vamos voltar aqui em cima um pouquinho só, ó. Os dados numéricos a gente tem, ó. Quem é dBdt? 3 positivo. Quem é dHdt? Menos 6. Então, esse número aqui foi dado, ele é 3 positivo. Esse número aqui foi dado, ele é menos 6. Então, essas velocidades que variam tanto a base quanto a altura são no enunciado do exercício.
Então, a gente poderia vir aqui e falar assim, olha, quem que é dv/dt, então? dv/dt vai ser 2 vezes b vezes 3, vai ficar 6b. Aqui, menos 6b ao quadrado. Substituir menos 6, o b ao quadrado estava ali. Então, a gente pode até colocar o 6b em evidência aqui, ó. Então, aqui vai ficar 1 menos b. Nem precisava, tá, gente? Achamos isso. Aí, o que foi pedido? Quando, lembra a última coisa que eu falei que tem que substituir, que a gente não usou ainda? Quando B é igual a 6 e B é igual a 5 e H é igual a 6, então... Ah, ela comeu a galinha. Como? Ah, eu engoli o H. Obrigada. Foi. Tô assim, cadê um H aqui no meio do caminho, né? Aqui, ó, Foi. esse H aqui eu comi com feijão, viu, gente? Tem um H aqui, ó, o BH. Então, aqui colocando em evidência, fica um H aqui, ó, nesse lugar. Muito obrigada. Então, aqui, ó, fica H, eu faço isso com frequência. Então, aqui, ó, quando, aí a última coisa, um vale 5 e o outro vale 6, né? O B vale 5 metros e H é igual a 6 metros, então isso aqui, ó, é um instante. Isso aqui que é a última coisa do exercício, que se a gente tivesse substituído antes, estava tudo parado, né? Quem está variando quando eu estou no instante? Ninguém. Então, a última coisa é substitua o B por 5 e o H por 6 metros, 5 e 6 metros, e a gente vai achar, então, quem é dv/dt. dv/dt vai ser igual a 6 vezes B, que é 5, H vale 6 e B vale 5. Então, isso aqui deu 1. 6 vezes 5 é 30. Então, 30 o quê? 30 metros cúbicos por segundo. Metros cúbicos por segundo. Se a gente quiser conferir a unidade, a gente consegue, viu, gente? Porque aqui, ó, quem que é volume? Volume aqui, ó, base ao quadrado. Então, a base era dada em metro, então metro quadrado. A altura é dada em metro, então metro cúbico. O volume é metro cúbico. Quando a gente derivou em relação ao tempo, eu estou vendo quanto que o volume varia com o tempo. Então, vai ser metros cúbicos por minuto. E como é que eu sei isso? Esse aqui, ó, foi dado. No enunciado do exercício foi dado que era metros por segundo. Esse também metros por segundo. Aquele H que eu engoli era 1 metro que eu estava engolindo, ó. Esse outro aqui é metro. Metro cúbico por segundo. Metro vezes metros por segundo fica metro cúbico por segundo. Tem sempre como conferir a unidade. A física tem essas dicas de conferir unidade. Vocês não precisam de física mais, né? Olha aí, ó. Lado positivo aí. Vocês não estão usando física mais. Estão usando agora a matemática para falar de estudo lá de taxa de juro. Então, o tempo é uma variável comum nos problemas, geralmente, que envolve rentabilidade. Por quê? Dado um tempo. Então, nesse caso aqui, terminando o nosso exercício, isso aqui é positivo. Então, o volume cresce ou decresce? Nesse caso, o volume cresce. Então, V cresce a taxa de 30 metros cúbicos por segundo. Essa é a resposta. Perguntava, o volume cresce ou decresce? Cresce a tal taxa. Se por um acaso aqui fosse 5 menos 6, tivesse invertido isso aqui, ó, se a altura, se tivesse trocado 6 com 5 aqui, ficaria menos. E aí é decrescer a taxa tal. Por quê? Porque o volume está diminuindo, está sendo menos 30. Como ficou positivo, eu estou colocando só o maisinho aqui para a gente observar que a gente está fazendo a análise. Não precisa colocar, tá, gente? Então, o volume cresce a essa taxa. E acabou a resolução do exercício. Então, o exercício ele é dado com um texto, a gente tira as informações numéricas dando nome às variáveis, lembrando que todas elas aqui nesse caso variam com o tempo, porque foi dado como é que ela varia com o tempo. A gente precisa derivar implicitamente, sabendo uma equação que relaciona as variáveis. A gente precisa chegar numa equação que relaciona as variáveis, derivar implicitamente. O tempo sempre é a variável comum, que vai ser dada em segundo, minuto, hora, dependendo do problema. A gente vai derivar implicitamente e, por último, jogar um instante que está sendo procurado. E acabou o exercício.